Bem-vindos ao canal Ministério Maranata. A paz do Senhor Jesus. Este vídeo foi feito em parceria com o irmão Miguel do canal Bíblia Palavra de Deus. Inscrevam-se no canal Bíblia Palavra de Deus, ver se será muito abençoado e edificado. A paz de Deus a todos os queridos ouvintes. Meus amados, já podemos dizer que nós estamos nos dias derradeiros da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estamos debaixo de juízos pesados. E aqui eu digo, meus irmãos, não é tempo de escandalizar o nome de Deus, de atacar outros canais e de zombarias dentro das igrejas. Podemos dizer que já estamos verdadeiramente vivendo no tempo do fim e que a volta do Senhor Jesus se aproxima, visto que o pecado atingiu proporções incontroláveis e que muitos são os sinais apocalípticos que estamos vendo e presenciando. Porém, a grande maioria das pessoas estão presas na Matrix e não percebem estes sinais que estão acontecendo e que apontam para o fim. Escutemos. Oi, irmão Miguel, bom dia, pastor Jesus. Irmão Miguel, tem coisas que eu fico pensando aqui, meus botões aqui, e fico analisando certas coisas. Olha, eu queria comentar algumas coisas que eu ando observando que estão acontecendo, que realmente é de deixar a gente com o coração entristecido e até revoltado em certa parte, porque não era para ser desse jeito, né? O comportamento de certas pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, se dizem ser pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, né? A gente observa pelo menos no YouTube. Por exemplo, no YouTube, a gente observa que existem canais no YouTube que realmente começaram até muito bem, falando das coisas de Deus, falando de profecias, falando da palavra. E de uma hora para outra, eles se revelaram realmente o que eles são, porque eles passaram de canais realmente bons para ser canais que só servem agora para atacar outros canais. Então, há esse levante no YouTube de canais agora, de pessoas que estão postando vídeos só para atacar outros canais. Eles ficam observando os outros canais e ficam parecendo que tá torcendo para a pessoa errar em alguma coisa, a pessoa cair em pecado, alguma coisa assim, para rapidamente eles fazer um vídeo descendo a lenha naquela pessoa. A gente observa isso no YouTube, está acontecendo. Isso aí, infelizmente, tá escandalizando o nome de Deus aí. Porque você vê um ímpio navegando no YouTube, se depara com um vídeo desse, de um camarada aí, que se diz ser cristão, que se diz ser temente a Deus, falando mal do outro canal, escarnecendo, zombando, ridicularizando. Então a coisa fica difícil, porque o ímpio já tem uma certa resistência em estar se convertendo, em estar aceitando ao Senhor Jesus. E viu uma coisa dessa, então eles falam, agora que eu não vou entrar nisso mesmo, porque, olha só, o povo que diz que é de Deus tá falando mal do outro, julgando, condenando, fazendo essas coisas todas. Então isso daí serve de pedra de tropeço para muita gente que poderia se converter e não se converte por conta desses canais que infelizmente estão banalizando tudo. Eles estão aí atacando uns aos outros. E no YouTube tá assim. É uma vergonha isso, gente. Uma vergonha uma coisa dessa. O pessoal, em vez de pegar a palavra, porque nós estamos nos dias agora de realmente de pegar a mesma palavra para ver conversão. Porque você vê o mundo debaixo de um juízo desse, e o povo não se arrepende. E não é só o povo do mundo, não. Porque o povo do mundo, a gente que é cristão, tinha que dar o exemplo pro povo do mundo se arrepender, para o povo do mundo ter vontade de vir para Cristo. E não o contrário que está acontecendo.
O que está acontecendo é que está tendo aí pessoas aí que estão dando péssimo testemunho, e isso o mundo vê. O mundo vê e não cria mais resistência à conversão e não se converte por conta desses que servem de pé de tropeço e tem aí manchado as coisas de Deus. A coisa é terrível. Então nós estamos em dias de realmente pregar a palavra, de realmente ganhar almas para Jesus, porque o tempo é o do fim. O tempo do fim se aproxima e muito rápido. Mesmo com o mundo de baixo juízo, observe que não há arrependimento. Não há arrependimento de ninguém. Deus está chamando o povo dele para se arrepender. Que povo é esse que Deus chama para se arrepender, de se converter dos maus caminhos? É o povo cristão, gente. A maioria das denominações evangélicas estão no pecado. Estão desviadas. Muitas nem se converteram, só aderiram a um sistema religião chamado gospel. E tudo que é do mundo entrou para dentro dos tempos. Então é uma bagunça. Tem denominações que parecem mais boate, pintadas de preto por dentro e por fora, os obreiros tudo de preto, os pastores de preto, luz de neon azul para todo lado, parecendo boate. Isso não é igreja não, gente. O povo perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu aquele primeiro amor que tinha. Mundanizar tudo, comercializar as coisas de Deus. Tem igreja que nem igreja mais, são shopping center de tanta coisa que vende. Comercializaram a fé. Os milagres de Deus agora são vendidos por dinheiro. Olha só que coisa terrível. Então é esse povo que Deus chama para se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, clamar, humilhar, rasgar suas vestes. É esse povo. Então você vê que mesmo debaixo desse juízo pesado, esse povo não se arrepende. Eles querem que Deus tire o juízo fora, tire o coronavírus, para continuar do jeito que estão. Do jeito que estão, tudo errado, eles querem continuar. Então quando Jonas pregou em Nínive, o povo de Nínive se arrependeu. Hoje não. Deus envia os seus mensageiros, seus atalaias, envia os seus profetas, o povo joga pedra. E não é o povo do mundo, não é o povo cristão. O povo cristão está jogando pedra nos cristãos que estão aí chamando o povo para se arrepender mesmo, para se arrepender, para ver um arrependimento. Então você vê que lamentável essa geração que nós estamos vivendo hoje, que coisa terrível. É uma coisa que realmente a gente observa e a gente fica realmente triste, porque não era para ser assim, gente. A igreja tem que voltar ao primeiro amor, a igreja tem que voltar a ser a igreja primitiva como era antes, que não fazia negociada com as coisas de Deus, que não fazia barganha com as coisas de Deus, que não trabalhava por dinheiro, trabalhava por amor à obra. Então é isso que tem que ser feito, e não o que está acontecendo agora. Pastores aí não querem nem saber se o povo está passando fome, se o povo está no aperto, o povo está desempregado, eles querem dinheiro, não querem nem saber. A coisa é terrível, e eles não se arrependem não. São pastores que são ligados à maçonaria, ao ocultismo, tudo quanto é prática imunda. E estão lá no altar lá pedindo dinheiro. Esse pessoal que Deus chama para vender tudo, vende tudo que tem e reparte para os pobres, siga-me. E eles não fazem não. Eles querem de todo jeito sugar o máximo que eles puderem dinheiro das ovelhas para manter o patrimônio luxuoso que eles construíram. Então você vê que tem denominações aí que tem estações de rádio para o mundo todo, estações de TV para o mundo todo, canais no YouTube a rodo, tem patrimônios aí, fazendas, sítios, mega templos para tudo quanto é lado do mundo. São um povo milionário, tem um dinheiro terrível e não ajudam ninguém. Vai lá tentar conversar com os pastores desses, você vê que você consegue. Você não consegue nem chegar a pé deles, tem segurança para tudo quanto é lado cercando lá. E diz que é homem de Deus. Aí qualquer coisa que acontece aí de um servo de Deus pequeno que Deus levanta aí pra trazer um alerta aí, eles vêm de cima de pedra e caem de pedra em cima e tá nem aí. Aí começa a escarnecer, zombar e fazem vídeo, posta no YouTube lá, falando mal do irmão lá e desmerecendo o irmão. Coisa terrível. Então o YouTube, tem que ter muito cuidado, que o YouTube tá cheio desses vídeos, esses pessoal que diz ser de Deus, mas não são. Então, sinagoga de Satanás. Porque a pessoa que de Deus não vai no YouTube para ficar falando mal dos outros. Não vai no YouTube para ficar aí difamando a vida dos outros. Fazendo chacota com a vida dos outros. Nem julgando e condenando aquele que comete um erro. Então, esses canais aí, tem que ter muito cuidado. São canais que visam muito monetização e visualizações. São canais que querem dinheiro também, infelizmente. Você aproveita a situação para ganhar mais dinheiro ainda. Então é uma coisa lamentável.
A igreja se perdeu, não estou generalizando, não são todas. Tem muitas igrejas evangélicas sérias, mas a maioria, infelizmente, se perdeu, desviou e outras muitas nem se converteu. Então, nós estamos num momento de conserto, de juízo pesado, um juízo pesado, matando gente a rodo, muita gente morrendo, e a gente não vê sinal de arrependimento de ninguém, infelizmente. Essa é a realidade, essa é a verdade. A gente não vê sinal de arrependimento de ninguém. Pelo contrário, eles ficam mais ainda agressivos, mais ainda resistentes, mais voltados para as coisas do mundo. Tá todo mundo pregando aí que vai ter um período bom aí de prosperidade, paz e segurança. Eu acho que eles estão esperando o governo do anticristo, né? Porque o anticristo vai trazer esse período de falsa paz, falsa segurança e falsa prosperidade. Porque de uma hora para outra ele vai consertar o mundo vai virar uma maravilha. Mas esse mundo maravilhoso vai ser para aqueles que aceitar a sua marca e aderir ao sistema de governo dele. Ou seja, vai ter que fazer uma aliança com Satanás para usufruir desse mundo maravilhoso que o anticristo vai construir aí. E tem muitos pastores falando desse tempo aí que vai vir, que vai ser um tempo muito bom para a igreja. Uai. Interessante que a nossa pátria não é terrena, né? A nossa pátria é celestial. Então a gente tem que lutar pelas coisas que vem do alto, como a palavra de Deus nos ensina a fazer. A gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então a nossa luta é para ir para o céu, não para ficar aqui na terra aqui. Então a maioria dos crentes hoje, infelizmente, que a gente observa, eles querem ficar aqui. Quer gozar de uma vida boa aqui na terra. O céu deles está aqui. O coração deles está enraizado nessa terra. Infelizmente, essa é a realidade. E estão esperando esse governo do anticristo. A nova ordem mundial que está surgindo aí. Que vai vir tudo quanto é coisa boa aí, mas boa pro mundão afora. Por de Deus, não. Então a gente tem que estar muito esperto para não ir junto com a multidão pro abismo. Porque a multidão está caminhando aí a passos largos para ir para a porta larga pro abismo. E tem muitos pessoal que se dizem líderes religiosos que estão levando esse povo para lá. Tem tudo pro abismo, infelizmente. Se eles não abrirem os olhos a tempo, então que eles for acordar para a realidade vai ser tarde demais. Mas a coisa está caminhando para esse lado. Então são coisas que eu tenho observado que eu tenho que trazer isso aí para o conhecimento das pessoas, porque infelizmente está acontecendo isso muito aí no YouTube, desses canais todos aí que se levantou aí contra os atalais que Deus está levantando na última hora para pregar arrependimento, para pregar sobre o inferno, para pregar sobre as coisas que estão por vir, terríveis que estão por vir no mundo, que Deus está alertando, porque Deus não quer que o povo se pereça, quer que o povo seja salvo, venha se arrepender, seja salvo. Mas eu observo que tem uma turminha ali se levantando contra, que hoje em dia não pode pregar mais a verdade. Se falar que Deus te deu uma experiência tal, se você for contar no YouTube, por exemplo, levanta um monte aí pra cair de pau em cima. E gente que se diz cristão, hein? É cristão, um homem de Deus, mulher de Deus, se levanta pra cair de pau em cima. Então é uma coisa terrível. E julgam mesmo, condenam mesmo, tá nem aí. E quando é domingo tá lá, toma Santa Ceia, tá lá no altar, tá lá pregando lá no altar. É lamentável, né? Coisa lamentável isso. Então a gente observa como que tá a situação. Mas também não é de se espantar, né? Tudo isso é bíblico. Porque a palavra diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios. E também a 2 Timóteo também 3 está se cumprindo também. Que os homens são avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos. Então tudo isso aí está acontecendo. E nós estamos vivendo aí os últimos dias e temos visto aí a apostasia como que está realmente num nível aí de assustador até, né? Então, meus irmãos, é isso aí. Tome muito cuidado com as redes sociais, com o YouTube principalmente, porque tem muitas coisas sendo pregadas ali que não tá vindo de Deus, não. E principalmente esses aí que ficam falando aí mal dos outros aí, e ficam tentando derrubar o canal do outro de toda forma, tentando apagar o outro. Então isso aí não é de Deus, não. Deus tem levantado aí verdadeiramente servos dele aí, os pequeninos aí, para pregar na última hora. E os grandão bam que tá lá em cima lá, tá tentando derrubar esse povo aí. Então, tome muito cuidado aí. Que Deus abençoe vocês, em nome